Vou recomeçar do 25, por uma razão muito simples. Eu sei que vocês têm dificuldade de audição. Então eu fui lá para vocês, porque o texto é belíssimo. Ele diz assim: aliás, o psicanalista sabe melhor do que ninguém que a questão aí é ouvir a parte, entre aspas, desse discurso. É ouvir a que parte desse discurso é confiado o termo significativo. O camarada fala, você está lá atrás. Você não tem que estar prestando atenção, daí que é a atenção flutuante, você fica lá. O que você tem que prestar atenção é a que parte desse discurso o termo que importa, que é expressivo, é confiado ali, aparece ali. E é justamente assim que ele, analista, opera no melhor dos casos. Como? Tomando o relato de uma história cotidiana por um apólogo. Apólogo é uma narrativa que traz consigo uma lição moral, ao mesmo tempo também é uma ficção, é uma fábula, que, a bom entendedor, dirige suas meias palavras. Uma longa prosopopeia é um discurso empolado, repleto de palavras evasivas por uma interjeição direta. Ou, ao contrário, um simples lapso, que é uma falha, por uma declaração muito complexa. Ou até o suspiro de um silêncio por todo um desenvolvimento lírico, sentimental, que ele vem suprir. Agora, isso tomar e fazer o quê, né? Há pouco tempo eu recebi para uma entrevista uma moça que fez a própria prosopopeia. Eu nunca vi. Eu vou mostrar para vocês um negocinho aqui que eu tenho visto, que mais ou menos o discurso era isto aqui, cheio de caquinhos. Assim. Aí eu falei, vou parar aqui, a gente se vê dia tal, mas eu não entendi nada que você me falou. Aí ela teve que dar o jeito dela e fazer uma ótima entrevista. Essa moça vinha já de uma terapia, que, enfim, tinha lá seus problemas, como na verdade é o que eu mais recebo aqui, mas ela era analisável. Então, agora, veio com aquele negócio daquele tamanho, eu falei, não, olha só, vamos parar aqui e você me conta na próxima. E aí ela sacou e entrou num outro tipo de texto. Você não vai falar, olha, minha filha, você está enrolando a batata frita, não é assim. Assim, outro parágrafo, 26 agora. É uma pontuação oportuna que dá sentido ao discurso do sujeito. É por isso que a suspensão da sessão, que a técnica atual transforma numa pausa puramente cronométrica e, como tal, indiferente à trama do discurso, desempenha aí o papel de uma escansão, quer dizer, de um destaque, de um pronunciamento de sílabas, de calcular, de uma medida, destacando o pronunciamento de sílabas, medir, calcular, na verdade, que tem todo o valor de uma intervenção precipitando os momentos conclusivos. Eu tive naquela época, eu tinha uma analista, eu passei por algumas análises.
Acho que todo analista deve passar mesmo. Até a analista não era uma pessoa que eu posso dizer que ela era ruim, não. Ela me fez trabalhar muito a cabeça. Mas ela tinha um despertador, que era um negócio desse tamanho. Eu podia estar falando qualquer coisa. E aquele negócio tocava com duas orelhas, assim. Ela... Era horrível. Porque... E é isso que ele está dizendo. Que a técnica atual, da época que ele estava, transforma numa pausa puramente cronométrica e, como tal, indiferente à trama do discurso. Desempenha aí o papel de uma canção, de um calcular, de um medir, né? Que tem todo o valor de uma intervenção para, realmente, precipitando os momentos conclusivos. Você sai, mas às vezes você tem a sensação que a sucessão ficou no ar. E isso indica liberar esse termo, intervenção, de seu contexto rotineiro para submetê-lo a todos os fins úteis na técnica. Olha, o Lacan escreveu o tempo lógico e a asserção e a certeza da sessão antecipada. Vale a pena vocês lerem. Se não entender, não se preocupa, não, porque tem um cálculo matemático ali. Daqui a pouco vocês pegam umas bolinhas, começam a fazer as bolinhas. Vocês vão entender a questão do tempo lógico. Na verdade, originalmente ele vem da Grécia, o tempo kairótico, o tempo do acontecer. Eu falei na coisa lírica, né? O cara cantava o canto da lira, e aí ele cantando e tal, ia produzindo na plateia cenas que faziam as pessoas rememorarem, daí os mitos, né? Trazerem de perto o que estava longe, e aí as pessoas entravam como se fosse o retorno do recalcado. O efeito era isso. E era uma prática de cura. Era um dos iatromata, era uma das indicações terapêuticas lá na escola de Ascleto. Mas era também uma prática normal. Se tinha uma festa, se convidava um aedo, o aedo ia lá cantar para aquela povo todo. E aí ele cantava um mito e tal. Ele sentia mais ou menos o climão e fazia. É assim que se pode operar a regressão. Chegamos ao terceiro termo, que está lá no parágrafo 12, que é um recuo, uma volta, um regresso. Eu expliquei isso para vocês. E ele diz que é apenas a atualização, quer dizer, é passar da potência ao ato. No discurso das relações fantasísticas restauradas por um ego, o ego ele bota ego mesmo, com letra minúscula, a cada etapa da decomposição de sua estrutura, que a gente vai decompondo. Pois, afinal, essa regressão não é real. Mesmo na linguagem, ela só se manifesta por inflexões, dobras, entonação, ironia, fraseados, tropeços muito ligeiros que, quando muito, não poderiam ultrapassar o artifício da fala babies. Babies quer dizer pueril. Imputar-lhe a realidade de uma relação atual com o objeto equivale a projetar o sujeito numa ilusão alienante que só faz repercutir um álibi do psicanalista. Então, vou parar aqui. Vocês perceberam bem como é que ele trata a regressão, né? Que não é nada demais, né? Do que se pensava. Simplesmente ela se manifesta nesses tropeços assim, não é? Ela não é real,
E quando muito, essas coisas não poderiam ultrapassar os artifícios da fala da babies pueril no adulto. Então, imputar a regressão, a realidade de uma relação atual com o objeto, o outro, a minha, equivale a projetar o sujeito numa ilusão alienante que só faz repercutir um álibi do psicanalista. Deixa o camarada numa relação alienante. Vocês lembram que o espelho, por um lado, se tem a imagem congelada, por outro, tem aquele barulhão todo aqui. Se você joga a regressão e bota que isso é só isso, e na verdade não é, né? Você empurra o cara para uma fase que não faz sentido. A gente tem que desfazer isso, né? Tem que haver uma decomposição desse ego, né? Tá bom? Então paramos aqui. Paramos no 25, 26, 27. O próximo vai ser o 28.